Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Pessoas de Honra. Esse texto consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, lembrem-se, não fui eu quem escreveu o texto. Quem escreveu foi Zélia Pereira. Eu só vou dizer aquilo que eu entendi. Amém? Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, por estudarmos tua palavra, por aprendermos mais de ti. Que tenhamos ouvidos de ouvir. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e permita que cada coisa que aprendemos de ti seja realmente transformadora. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje eu vou começar contando a história do Silva. O Silva, ele tem trabalhado numa empresa há 22 anos. E ele é uma pessoa muito benquista por todos os colegas, por todos os chefes, por todas as chefias, pelo patrão. Mas ele está muito indignado porque há cerca de uns 3 meses o Diego foi promovido. E o Diego passou a ser chefe do Silva. E olha só, ele trabalha há 22 anos e nunca recebeu um cargo de chefia. Ele nunca chegou atrasado, nunca faltou, nunca foi desrespeitoso. E é isso que ele ganha. Permanecer no mesmo lugar. E ele estava muito indignado e ele resolveu naquele dia conversar com o seu patrão. Ele não ia tolerar que o Diego o liderasse, porque ele achava um absurdo. Não que o Diego fosse uma pessoa, não, pelo contrário. Mas ele era muito mais jovem e ele só estava há 3 anos na empresa. O Silva achava isso um absurdo. Então ele foi lá conversar com o patrão e bateu na porta dele. Aí o patrão, pode entrar. Ô, senhor Silva, que privilégio poder vê-lo aqui na minha sala. Por favor, entre, sente-se. Em que posso ajudá-lo? Aí o Silva, assim, muito sem graça, né? Muito, assim, sem muita coragem, falou assim, sabe o que é, patrão? É que eu estou há 22 anos na sua empresa e sempre ocupando o mesmo posto. Nunca recebi como prêmio um cargo de chefia, um lugar melhor para eu trabalhar. E eu me reivindicar, porque o Diego está aqui há 3 anos e já é chefe. E eu acho isso um absurdo. E o patrão, como se não tivesse ouvido nada do que o Silva tinha dito, virou-se para ele e falou: ô Silva, você sabe, eu estou com a ideia de começar a servir frutas para os servidores depois do almoço. Então eu estou com vontade de comprar fruta para servir no refeitório. Será que você poderia ir para mim aqui na quitanda mais próxima e verificar se eles têm abacaxi? O Silva ficou tão sem graça. Falou, nossa, não entendeu nada do que eu falei. Perguntei uma coisa, ele mandou fazer outra. Enquanto ele pensava, ele assentiu com a cabeça e disse, sim, patrão, eu vou lá, sim. Aí ele foi lá até a mercearia, até a quitanda mais próxima lá de onde eles trabalhavam. E rapidamente ele voltou com a resposta. Aí o patrão disse, sente-se, por favor. E aí, resolveu? Como é que foi? Aí o Silva falou assim, ah, não, eles têm sim, eles têm abacaxi. O senhor pode comprar para servir depois do almoço. Falei, ah, que bom, o chefe disse, fico contente. Você sabe quanto custa o abacaxi? Ele falou, não, eu não perguntei. Ele falou, ah, não tem problema nenhum. Pegou o telefone e ligou. Diego, por gentileza, você pode vir à minha sala? E o Diego prontamente bateu a porta do chefe, o patrão, falou, pois não, patrão. Aí o patrão disse, ô Diego, eu tô pensando em servir abacaxi
depois do almoço para os funcionários. E eu estava querendo saber se a quitanda aí do lado teria abacaxi para vender. Aí o Diego falou, fica tranquilo, eu vou resolver isso. E imediatamente o Diego saiu. Em 8 minutos o Diego estava de volta, muito rápido. E aí ele falou, posso entrar? O Silva está aí conversando com o senhor. Ele falou, não, fica tranquilo, o Silva é um assunto mais demorado, pode entrar. Aí o Diego entrou e falou, olha, senhor, eles têm abacaxi, custa R$3 o quilo, mas eles também têm laranja, R$1,40 o quilo, mexerica, R$1 o quilo, pera a R$6, que é caro, mas é uma fruta bacana, e também eles têm goiaba, que é R$5 o quilo, só que eles só têm goiaba vermelha, a branca eles não têm. Já perguntei, eles têm quantidade suficiente para nos fornecer, eles entregam de terça a quinta-feira, se pagar com 40 dias de prazo, eles não dão desconto, mas se pagar com 20 dias, eles dão 10% de desconto. Eu achei bacana essa proposta e falei, vou falar com o meu chefe. Em todo caso, deixo o abacaxi aí reservado, que já eu trago um retorno para o senhor. Aí o chefe falou, nossa, muito obrigada, Diego, já a gente conversa a respeito disso. E saiu. Então, o patrão olhou para o Silva e disse, bom, Silva, parece que você tinha uma reivindicação, né? Você estava me dizendo que trabalha há 22 anos na empresa, nunca foi promovido, nunca recebeu um lugar que honrasse o seu tempo de serviço nesta empresa, né? E que o Diego precocemente foi elevado à posição de chefe e que você não gostaria de submeter a autoridade dele por causa disso. É isso? Aí o Silva disse, não, eu não tenho mais nada para falar, não. Muito obrigada, viu, patrão? Um bom dia para o senhor, até logo. E o Silva foi embora da sala do patrão e nunca mais quis falar sobre o assunto. Bom, irmãos, então o nosso texto de hoje fala sobre pessoas de honra. A gente tem que ler 1 Samuel 24, 1:7 para tratar desse assunto. E diz assim, Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Tragarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então, Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna, seguiu seu caminho. Amém? Bom, o texto que a irmã Zélia Pereira escreveu chama-se Pessoas de Honra, e ele escolheu o versículo 6, desculpem, que diz assim, então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então ela começa o texto perguntando se você se considera uma pessoa honrada e quanto vale a sua palavra. Como que você lida com a autoridade que é imposta sobre você? Como que você lida com a liderança dos outros sobre a sua pessoa? Essas são perguntas difíceis, porém são indispensáveis para que cheguemos à maturidade espiritual. Deus deseja que seus filhos sejam pessoas que honrem sua palavra. Muitas pessoas não suportam, detestam se submeter à liderança dos outros.
E a gente precisa entender que é impossível crescermos em qualquer área, se não permitirmos ser liderados, se não respeitarmos as autoridades que Deus instituiu sobre nós. Entre as histórias narradas da Bíblia, esta está a de um grande líder do povo de Israel, que como ele lidou com o princípio de honra, mesmo em meio à perseguição. Então, Davi, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E ele lidou de forma espetacular com esse princípio de honra. Então, a leitura do texto que a gente fez demonstra que Davi entendia que devia honrar o seu líder, mesmo sabendo que seu sucesso dependia diretamente da queda de Saul. Porque, obviamente, Davi só iria se transformar em rei quando Saul fosse deposto ou morto. Mas ele tinha os princípios divinos em si. Ele sabia que Saul foi colocado ali por Deus. Então, o padrão do mundo tem produzido muitas pessoas sedentas por autoridade, por poder, né? Mas tem pouca gente disposta a aprender e a honrar. No reino de Deus, contudo, esse padrão é invertido. E quem sabe aprender a valorizar os seus líderes chegará ainda mais longe, podendo receber de Deus o privilégio de também liderar. Qual tem sido o seu comportamento frente aos que exercem autoridade sobre você? Você age com inveja e desprezo? Ou com honra, aprendendo e esperando a sua oportunidade? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né, com bastante atenção. Porque como Silva, né, ele focou em si mesmo e ele conseguia só enxergar como ele era injustiçado em não ter um posto de liderança na empresa. Então, muitas vezes a gente age assim também no nosso trabalho lá na igreja. A gente não percebe que se a gente está sendo liderado por alguém, é porque aquela pessoa certamente tem atributos necessários e fundamentais para exercer determinada função. Então, às vezes a gente se rebela, a gente se acha melhor que o outro. Mas o que a gente tem que ter é humildade, é dar honra a quem tem honra. Se nós somos liderados por alguém, nós temos que respeitar este alguém, especialmente no trabalho de Deus, principalmente na igreja de Cristo. Mas a despeito disso, nós temos que dar honra para todas as pessoas que estão na liderança, concordando ou não com o que elas fazem, porque toda autoridade é imposta por Deus. Então, muitas vezes nós podemos não concordar com o que o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso professor, o nosso diretor, o nosso prefeito, governador, presidente, enfim, qualquer pessoa que esteja na liderança, a gente pode não estar concordando com o que eles fazem. Mas o que nós temos é que honrá-los, orar por eles e fazer o nosso melhor, porque a seu tempo o Senhor fará a devida justiça. Porque o Senhor, como diz, sempre se lembra, né, a nossa irmã, líder do grupo Mulher Cristã em Missões, ela sempre diz, ela sempre se lembra que o Senhor está assentado em cima do globo. E Ele está sempre olhando todas as coisas, porque Ele é soberano. Então esse versículo está na Bíblia e ele é real. O Senhor é soberano e está olhando sobre todos nós. Então por isso que nós temos que ser pessoas de honra, pessoas que aceitam a liderança e que oram por ela. Bom, eu termino aqui. O nosso manancial diz: aproveite a reflexão de hoje para orar ao Senhor, pedindo um coração humilde, sempre disposto a obedecer e a honrar. Isso é fundamental. Termino aqui agora com o meu abraço fraterno, o abraço de sempre, que é de Ursa, e a palavra de ordem, que é saudades.